Olá, internautas! Espero que vocês estejam bem em meio a essa pandemia. Eu estou aqui na Casa da Tia Zela, que é uma entidade sem fins lucrativos e direito privado. Estamos de quarentena desde março, quando suspendemos as nossas atividades, mas estamos trabalhando muito. Estamos socorrendo famílias necessitadas com alimento, remédio, cobertores, mas além da demanda por alimento, nós temos também a demanda emocional. Muitas famílias estão vivenciando vários transtornos, ansiedade com relação ao futuro, desemprego, o medo da crise que se avizinha, se agiganta, e questão de pânico e demandas nessas áreas da psicologia. Por esse motivo, está conosco nesta oportunidade a psicóloga Cláudia Mendes Cardoso, que irá falar conosco um pouco acerca da saúde mental em meio à pandemia. A Cláudia é formada em psicologia pela Unisa, tem especialização em terapia de casal e técnicas em gestalt terapia. A Cláudia é parceira e voluntária nesta entidade. Muito obrigado, Cláudia, por atender o nosso convite. Eu desejo uma boa tarde a todos, que estão aí do outro lado da telinha. E me sinto muito grata pelo convite, que o Newton fez para que eu estivesse aqui participando com vocês, onde, como ele falou, a ONG já tem feito várias assistências em relação a alimento, acolhimento, mas a preocupação da ONG vem bem a calhar devido aos transtornos emocionais, referente à saúde mental, nesses momentos de crise que nós estamos vivendo. Então, quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo convite. Estou muito grata mesmo de estar aqui com vocês. Já morreram mais de 25 mil pessoas. Este número pode triplicar. Muitas famílias perderam e outras ainda perderão familiares. Como lidar com essas perdas? Bom, na verdade, o tema morte é algo que ele não é discutido, ele não é debatido, e por incrível que pareça, é a única coisa que nós temos certeza na vida, é que nós não somos eternos, nós somos finitos. E isso dá uma instabilidade emocional muito grande para o ser humano, justamente porque nós temos o desejo de ter o controle das coisas, Então, quando eu penso na morte, me vem uma sensação ruim, porque eu não tenho controle de saber quando que isso vai ocorrer, de que maneira vai ocorrer. Então, primeiro, morte já é um assunto que não é debatido, que nós não temos assim intimidade de estar conversando a respeito disso. E nessa pandemia, a morte ela apareceu assim de uma maneira extravagante. Mortes sempre ocorreram, uma quantidade grande de óbitos em grandes catástrofes sempre ocorreram, mas em locais pontuais. Então choca, ficamos sim entristecidos, mas foi lá do outro lado. Então nós logo entramos na rotina. Mas com essa crise da pandemia, a morte ela se aproximou mais. Então assim, ela não está lá na China. Hoje ela está no meu bairro. Hoje ela está no meu vizinho. Hoje, de repente, ela pode estar dentro da minha casa, Então, as pessoas, elas, de repente, não tá tendo como mascarar a morte. E os noticiários estão aí dando essa notícia constantemente, que estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo. Então, assim, eu estou próxima de viver uma realidade que não tem como fugir. De repente, não no momento que eu gostaria, ou da maneira que eu gostaria, mas ela está aí, para ser vivida. É um assunto difícil para o ser humano, Então, assim, geralmente o sistema do luto, nós passamos por 5 fases aí do luto, onde a primeira é a negação, Quando uma pessoa está doente, em estado terminal,
ou mesmo a pessoa que perdeu o ente querido, então muitas vezes nega aquela situação, né? Eu não estou doente, é mentira, eu não vou fazer exame, né? Quem perdeu o ente querido muitas vezes ainda fica aguardando aquele ente querido chegar. Depois vem a raiva, né? É uma luta contra a morte, né? Fica revoltado, como é que isso pode acontecer? Nessa questão da raiva, as pessoas até questionam a sua crença, né? A sua espiritualidade, por que está acontecendo isso? Depois vem a questão da barganha, né? Que aí a pessoa quer fazer umas trocas, quer fazer, né, uns ajeitamentos. Não, a morte está aí, a crise está aí, a pandemia está aí, mas se eu usar máscara, se eu higienizar, então não vai acontecer. Mas de repente pode acontecer sim, né? Não tem barganha com a morte. E depois tem o estágio também da depressão, onde vem uma tristeza muito grande ao saber que você está ali de frente com a morte. E por fim vem a aceitação, que a aceitação é o melhor estágio, né? Que é o que? A pandemia está aí, não tem o que eu possa fazer, então não tem por que eu lutar contra ela. Eu vou sim tomar minhas precauções, mas eu não vou sofrer em relação de repente sentir que a morte está ao derredor. É um evento natural, mas que nós seres humanos não estamos acostumados. Uma coisa interessante, Newton, para deixar registrado aqui, é que quando nós falamos luto, morte, o nosso pensamento já nos remete à morte física, né, de uma pessoa. Mas todos nós estamos vivendo um luto de uma vida que nós tínhamos antes da pandemia, né? Então, assim, pessoas perdendo emprego, pessoas estando longe de amigos, longe do círculo social. Então tudo isso é uma perda, né? Porque nós deixamos de viver uma vida, estamos vivendo outra. Então, querendo ou não, todos nós estamos em algum desses estágios que eu comentei aqui. E que o melhor deles é aceitar. Aceitar que o fato está acontecendo, aceitar que eu sou limitado, eu não posso resolver esse problema. Então, assim, eu tenho que me concentrar naquilo que eu posso fazer. O que eu posso fazer, ok. O que eu não posso é aceitar. E uma questão que tem nos preocupado como psicólogos é como que nós vamos receber em nossos consultórios, nas terapias, essas pessoas que estão perdendo os entes queridos nessa condição de pandemia, porque nós sabemos que é algo muito triste, já se perder um ente querido, e quando não há o ritual do adeus, isso torna ainda muito mais difícil, né? Nós vemos pessoas que estão sendo sepultadas sem ter o direito de ter um velório, sem ter o direito de ter amigos e parentes, ao menos sem ter o direito daquele ente querido olhar e realmente confirmar que quem está ali naquele caixão é o seu querido, o seu amado, né? Então houve um rompimento muito grande dos rituais que já estão inseridos na cultura humana. Então esse luto, nós pensamos que ele vai precisar ser melhor trabalhado. Vai ser muito mais difícil para a pessoa. Então, em resumo, é um luto onde a pessoa vai ficar com aquele sentimento: eu não pude dizer adeus. Houve uma avalanche de memes na internet, de brigas de casais, mulheres jogando as roupas dos maridos pelas janelas dos apartamentos e muitas piadas e brincadeiras acerca disso. Quando eu te convidei, falei para alguns grupos, né, de WhatsApp fazerem pergunta para eu repassar para você. E houve uma pergunta até engraçada. A pergunta foi o seguinte: como faço para manter o relacionamento saudável sem matar meu cônjuge? Bom, o que acontece, Newton, é que
esses relacionamentos que estão tendo mais problemas, na verdade, eles já estavam com dificuldades, né? A diferença é que a mulher saía, passava o dia inteiro fora, trabalhando, o esposo, os filhos, cada um nos seus afazeres rotineiros, e geralmente ao final do dia, ao final da tarde, todos estavam em casa, mas aí mais uma vez cada um ia, né, para os seus afazeres, um cuidar das tarefas domésticas, outro no seu lazer, na sua lição, atividade, enfim. E logo vinha a noite, todos iriam dormir e ok, vamos para o dia seguinte, só que aquela fissura, aquela problemática, ela continuava ali, só que ela não era vista, não era tratada. Então hoje o que acontece? Com todos dentro de casa, o conflito virou confronto, porque o conflito no relacionamento, ok, ele é normal e até saudável, porque são duas pessoas diferentes, opiniões diferentes, geram conflito, e ali nós vamos trabalhar aquele conflito para chegar num denominador comum. Agora o confronto, o que acontece? Já vai para o embate de ofensas e agressões, quando não verbais, até para a parte física mesmo, né? Onde o noticiário tem demonstrado isso. É algo que já estava sendo acompanhado pela mídia, principalmente em relação à violência doméstica, em relação à mulher, e os casos tendem aí a aumentar, né, em todos os níveis, tanto com mulher, com criança, com idosos, né, porque é um grupo de pessoas que estavam sim com algum conflito, mas iam passando de dia após dia, e agora todos dentro de casa partiram para o confronto. Então assim, uma das soluções possíveis neste momento é a comunicação, né? Essas pessoas que estão entrando em confronto, elas não estão conseguindo se comunicar, né? Então, assim, um exemplo bem bobo, simples, mas veja, nós aqui estamos conversando, estamos nos comunicando, você fazendo as suas perguntas, eu procuro entender, dentro do que eu entendi eu vou te responder, porque não está tendo nenhum ruído na nossa comunicação, né? Agora, a partir do momento que você fala uma língua e eu falo outra, então dá uma aflição muito grande, porque você está me falando uma coisa, eu estou te respondendo outra, você se sente incomodado porque não foi aquilo que você quis dizer, né? Então isso vai gerando um confronto entre nós, né? De uma maneira que às vezes você vai até para a parte física para se fazer entender, para garantir o seu espaço, para garantir aquilo que você está pensando, está defendendo como tese, né? E as pessoas, elas têm perdido isso, a comunicação. Aí mais uma vez eu retomo, né? Que nós somos jogados aí pela natureza para que nós possamos reaprender a nos comunicar como seres humanos, como família, né? Dentro de um relacionamento. Nós perdemos a mão disso. Às vezes estamos todos dentro de casa, muitas pessoas têm falado, mas para ficar com os meus filhos, com a minha esposa, eu sempre fiquei, a gente viajava junto. Será que ficava mesmo? Ou estavam no mesmo ambiente, mas cada um no seu mundo diferente, né? Que tipo de comunicação que a gente estava tendo? Então, assim, o que é muito orientado nesse momento é a comunicação não violenta. É uma questão de técnica, de treinamento, né? Assim como a respiração diafragmática, né, que nós mencionamos aí, é uma questão de você gerir aquilo dia após dia para você ir tendo habilidade, né, e treinando. Então você está muito nervoso, você não vai conseguir, como diz a comunicação violenta, que é você parar para ouvir, para observar, para se olhar o porquê que você está incomodado com aquela fala, com aquela situação, né? Para depois você tomar uma decisão do que fazer em relação ao que está acontecendo e não propriamente agredir a pessoa que está ali próxima de você. Então, numa situação de nervoso, de descontrole, é óbvio que você não vai conseguir.
Então, o melhor a se fazer o que é? Segurar a onda, se retirar do local ali por um instante. Eu moro em 2 cômodos. Vai pro banheiro, vai pro quintal, respira fundo, deixa passar. Se a pessoa insistir, olha, eu não estou bem para conversar a respeito disso agora, podemos conversar depois. E nesse tempo, você vai parar para se perguntar se realmente aquele incômodo que você está sentindo em relação àquela situação faz sentido ou não. Porque depois que baixa um pouco aí o calor das emoções, às vezes o assunto passa e não é, sabe, não é nem para tanto, né? Às vezes o incômodo é meu, não é do outro. Eu já estou estressada por alguma outra questão. E aí eu aproveito o momento de confronto e quero jogar tudo em cima da mesa e eu acabo agredindo a pessoa e não vendo a situação. Que é o que acontece muito em relacionamento assim, de casal, e isso daí dá pano para manga para a gente conversar muito a respeito, né? Então, nesse momento, o que eu aconselho é perceber como é que está o nível da comunicação. Se não estiver tendo essa habilidade de comunicar, é melhor parar, se ausentar, para baixar um pouquinho. Se não está conseguindo falar, escreve. É melhor escrever. Aí você relê aquilo que você escreveu para ver se ok é aquilo mesmo. Ou então eu vou me calar sempre, não vou falar, não. Se você quer falar de repente com seu esposo sobre, sei lá, para ele consertar o varal, para ele ajudar na tarefa de casa, pontua, né? Pega lá uma folhinha de papel e pontua 2 tópicos só. Porque não adianta, num confronto, a gente lista uma série de coisas, fala uma coisa por cima da outra, tá tendo muito ruído e quem tá do outro lado não tá entendendo nada. Quando a pessoa te responder também não vai chegar numa qualidade boa para você entender e vocês vão ficar só se agredindo. Então tende com isso, essa trinca que já tinha no relacionamento a aumentar, né? Então, se você precisa falar alguma coisa, não é que você vai reter, não. Mas espere um momento, veja a tonalidade da sua voz e veja o que realmente você quer falar. E aí põe ela no papel. Vou falar disso e disso. E você até treine antes, se centre para realmente falar só do A e do B. E aí você olha para a pessoa, você entendeu o que eu falei? Pode ser que a pessoa até se sinta ofendido, né? Ué, tá me chamando de quê? Que eu sou, né, algum ignorante, um extraterrestre que eu não tô entendendo? Não, justamente por isso, quando há esses ruídos na comunicação, eu estou falando para a pessoa A e ela tá entendendo o Z. Então não há nada de incômodo de eu perguntar assim, Newton, você entendeu o que eu falei? O que eu falei? Aí ele vai falar, Cláudia, você falou A. Aí eu vou falar, ok, foi. Você falou Z. Não, Newton, não foi. Então eu não me fiz entender. E aí eu vou e repito novamente. É fácil no meio de uma discussão? Não é. Mas é possível se houver aí o treinamento e o desejo de ambas as partes para chegar num acordo. Cláudia, todos nós temos ansiedade, uns mais, outros menos. Como diferenciar a ansiedade normal por uma patologia? Bom, Milton, conforme você disse, realmente todos nós temos sim a ansiedade. É algo bom, né? Desde que dentro do equilíbrio, porque a ansiedade é aquela força que nos move a estar praticando alguma coisa, a estar resolvendo, a ficarmos assim motivados por algo que vai acontecer. Agora, a ansiedade passa a ser patológica quando ela começa a me controlar, né? E todos nós temos poder sobre as nossas emoções, nós podemos controlar nossas emoções. Mas quando é ao contrário, a emoção começa a nos controlar, então começa a nos desestabilizar. Então, a partir do momento que eu estou já num quadro ansioso, o que vai acontecer? Toda a minha estrutura vai sofrer, né? Fisicamente,
vou ter tremores, vou ter sudorese, vou ter palpitações cardíacas, vou ter dores de cabeça, vai interferir no meu sono, eu vou ficar angustiado, eu vou ficar com dor no peito. Então, assim, já fugiu da ansiedade, digamos assim, que dentro da normalidade. Aí já seria algo patológico, mas que também não seria o Dr. Google que vai diagnosticar isso. Você tem sim alguns sintomas, então se está te incomodando demais, está interferindo na sua rotina, você está percebendo que você não está dentro do seu padrão normal de funcionamento, então eu aconselho, procure um recurso médico, né, aonde lá o médico da família vai te encaminhar para um psiquiatra, ele vai avaliar a intensidade dos sintomas e o período que isso está acontecendo, vai avaliar o que você está passando para então diagnosticar. Não é algo que de repente no Google você vê e fala, não, eu estou com transtorno de ansiedade e eu vou me automedicar. Não é possível. Então o aconselhável não está legal, não está dentro daquilo que você costuma funcionar, então procura um recurso médico e aí de repente, se você puder estar acompanhando em conjunto com a terapia psicológica, vai ser muito melhor, né? Agora, dentro disso também, tem algumas coisas que dá para você fazer para que você puxe de volta o controle dessa emoção para você. Então, uma das coisas muito recomendadas é a respiração diafragmática, onde assim, é questão de uns 5 minutos você concentrar na sua respiração, porque quando você se concentra na sua própria respiração, então esses pensamentos de aflição, de angústia, de medo, então eles vão passar, né? Vão passar porque você está concentrado em você. Então, no que consiste essa respiração? Mentalmente você conta até 4, puxando o ar, mentalmente até 2, segura, mentalmente até 6 e solta o ar pela boca. Então, você faz uma sequência dessa de umas 5, 6 vezes e de preferência isso tem que se virar uma prática, uma rotina, porque no momento que você está num quadro muito ansioso, vai ser mais difícil para você fazer. É possível? Sim, mas mais difícil. Então faça isso de manhã, faça isso à tarde, faça isso à noite, né? E em conjunto com outras coisas que te acalmem. Então procure ver menos noticiários, próximo do horário de dormir, se desligar de todas as conexões aí da mídia, procurar ouvir uma música mais calma, uma leitura mais calma, conversar com pessoas que te tragam também tranquilidade, procurar fazer alguma atividade física dentro do que é possível hoje. Então, enfim, são algumas técnicas que, aliadas à medicação, se for necessário, então já vai te trazer para uma estabilidade, um equilíbrio emocional. Com a internet, as notícias chegam muito rápido. Eu me lembro das notícias que chegaram do Equador, quando o sistema de saúde entrou em colapso. E o serviço funerário, ele demorava de 2 a 5 dias para retirar os corpos. Então, foram vídeos chocantes que chegaram até nós, de corpos na calçada, na rua. Quando eu assisti aquilo, esses vídeos que as pessoas me enviavam, eu fiquei muito angustiado. Era um misto de angústia com medo, né? Porque eu imaginava essa situação aqui no Brasil. E esse excesso de informação, é saudável a gente ficar buscando a todo tempo essas notícias, essas informações? Então, como já foi dito, para o controle da ansiedade, nós estarmos procurando coisas que nos causem mais tranquilidade, estarmos mais relaxados, buscarmos atividades que nos deem prazer. Então vai totalmente de contramão de nós estarmos 24 horas ligados nessas notícias, né? Isso não significa que nós vamos negar o que está acontecendo.
né? Não, porque é algo que está aí, está acontecendo, pessoas estão morrendo. Nós sabemos que o nosso sistema de saúde nunca foi dos melhores, agora está muito mais complicado, né? Mas assim, o ideal é que a pessoa procure ver o noticiário uma vez ao dia, procure um noticiário de confiança, né? Como nós estamos com o aparelho de celular na mão, assim, direto, que eu procure evitar de ficar lendo todas as notas que aparecem no meu celular, pelo Facebook, por grupos. Então, assim, percebeu que há alguma notificação em relação do que está acontecendo, passa direto, evita, filtra, né? Nós precisamos filtrar as informações, porque o momento que nós já vivemos hoje da tecnologia, mesmo sem a epidemia, já é algo que estava prejudicando e muito a saúde mental das pessoas, porque nós temos acesso a muitas informações, então nós ficamos ansiosos por querer dar conta de tudo, de saber tudo, estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então já é algo que estava nos prejudicando. E agora com a crise, pior, porque são notícias negativas que chegam a cada momento. As informações negativas que chegam a todos os momentos são maiores do que as informações positivas, né? Então é melhor filtrar. Para a saúde emocional é melhor filtrar. Então, como eu falei, não que você vai estar negando a situação, porque o negar também não é saudável. Muitas pessoas estão negando, né? Isso é mentira, isso é invenção, e aí deixam de se proteger, deixam de ter o autocuidado, de cuidar do outro, então não é saudável. Mas tudo com moderação, ter equilíbrio nesse momento. Nós que vivemos em cidades e metrópoles, né, como São Paulo, estamos correndo o tempo todo, trabalhando, trânsito, mas de repente tivemos que parar tudo e ficar quieto em casa. O que fazer para o isolamento não se tornar um calvário? É uma saída que cada ser humano tem dentro de si, para justamente não chegar nesse grau de sofrimento, como você mencionou, de se sentir preso num calvário porque a rotina agitada mudou. Todo ser humano ele é capaz de fazer ajustes criativos, já é da natureza. Nós somos sim capazes de passar por grandes crises, grandes dificuldades, e nós mesmos conseguirmos sobrepor a tudo isso, e com recursos nossos, recursos internos. E um deles, que já foi comprovado pela ciência, é a gratidão. Você ser grato pelo momento que você está vivendo agora. Então, mesmo em meio a todas as dificuldades, você olhar à sua volta e você ser capaz de identificar coisas e agradecer por elas. Porque a neurociência já fez diversas pesquisas e comprovou que quando o cérebro ele registra uma gratidão verdadeira, não uma gratidão de obrigado, né, por educação, não, uma gratidão verdadeira, você ser grato por aquilo. Aonde há gratidão, a angústia não consegue ocupar o mesmo espaço dentro do cérebro. Então veja que coisa interessante é o nosso cérebro, né? Ele é todo programado, tem ali cada parte em especial, tem a parte racional, tem a parte da emoção, que é onde vem todos os gatilhos para assim, conduzir o nosso comportamento, né? E a gratidão é uma dica que eu deixo aqui poderosíssima, para que eu e você não nos sintamos dessa maneira, presos, angustiados, porque a nossa rotina mudou. Então, veja a sua volta, né? Você não tinha tempo para estar com seus filhos. Então muitos vão falar, tá, mas que adianta eu estar com meu filho e estar passando fome?
Mas quantas vezes na correria do dia a dia você estava no trabalho e você parava para olhar para o seu filho e falava: nossa, eu não estou vendo meu filho crescer, como eu gostaria de ter tempo. Quantos de nós não falamos isso antes da pandemia? Ah, quando eu tiver tempo eu vou ler aquele livro, quando eu tiver tempo eu vou arrumar meu guarda-roupa, quando eu tiver tempo eu vou brincar com meu filho, quando eu tiver tempo. E hoje nós temos este tempo, ok? Que não é aquele tempo da maneira que nós gostaríamos, mas eu acredito que a natureza, ela não nos convidou para ter esse tempo, ela nos obrigou a ter esse tempo, e agora nós não sabemos o que fazer com ele. Então é aí onde vem essa angústia, porque eu não estou me sentindo produtivo, eu estou parado. Mas dentro do que nós estamos vivendo hoje, é possível sim tirar coisas para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. A gratidão, ela nos proporciona algumas coisas assim que de repente uma medicação não faria isso, né? Então ela contribui para você ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, mais tranquila. Ela abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar as coisas boas da vida. E as coisas boas da vida não estão no topo da vida, coisas grandiosas, caras, não. Está em pequenas coisas, né? Uma certa vez, num grupo de mulheres ali trabalhando com elas, e justamente trabalhando o que era importante para cada uma, o que trazia alegria, felicidade, e uma daquelas mulheres disse que era tomar banho. Isso mesmo, tomar banho, porque desde o momento que ela teve o filho, a vida foi tão corrida que ela não conseguia entrar no banheiro e tomar um banho relaxante. Era um banho para tirar a sujeira, mas não era relaxante. Então veja, um banho era o que ela identificou como um prazer que ela gostaria de ter, né? Então a gratidão, ela nos abre o olhar para que a gente possa identificar coisas boas, né? Veja, nós estamos aqui hoje, levantamos as nossas famílias, os nossos entes queridos, né? Então tem tantas coisas para a gente poder agradecer no final do dia, passar a régua, como diz, né? E fazer uma listagem. Então cada final de dia que você fizer uma listagem das coisas boas que te aconteceram, e até mesmo nas coisas que não foram tão boas, mas que você teve um aprendizado, que aquilo vai te trazer mais leveza, né? Uma outra coisa que faz também, ela ajuda a perceber que existe o lado bom na dificuldade, né? Muitas pessoas acham que uma crise não vai ajudar nada, que só vai trazer coisa ruim. Não, tantas pessoas estão se descobrindo na crise, tantos casamentos estão se fortificando. Temos aí também um contraponto, né? Mas o contraponto é porque também houve uma descoberta que as coisas não estavam tão bem. Então acabou desandando. Mas em outros lares percebeu-se como é importante estar com o outro num momento difícil, né? Também combate os sentimentos negativos, né? Aqueles pensamentos negativos que toda hora estão passando aí na mente. A gratidão também nos ajuda a filtrar isso, porque pensamento é algo que não tem um botãozinho de liga-desliga. Eles estão constantemente passando na nossa mente. Mas se eu consigo filtrar e focalizar em coisas boas, então aqueles pensamentos negativos, eles vão passar sim, mas eles não vão parar. Vão passar e vão embora, né? E gera, como eu já disse, uma energia positiva muito boa, uma leveza na vida. E você vivendo dessa maneira, o que acontece? Você vai se sentir bem, mesmo em meio às dificuldades, né? E através da gratidão também, você vai gerar aí um sentimento que você já deve ter ouvido falar, da resiliência, né? De você ter aquele olhar, tem ali o problema em si, mas você olha e fala, ok, o problema está aqui,
E o que eu posso fazer com isso hoje, agora, né? Então isso te ajuda a ir ultrapassando e vencendo as barreiras da crise e da dificuldade. E uma coisa muito interessante que eu ouvi também numa entrevista é que, assim, momentos de crise e de dificuldade geram homens fortes. Os homens fortes vão gerar o quê? Momentos mais fáceis. Os momentos mais fáceis vão gerar homens mais fracos. E homens mais fracos vão gerar o quê? Outra crise, né? Então é um círculo aí. Então, se a gente consegue quebrar esse círculo, mesmo dentro da crise, da dificuldade, eu conseguir gerar gratidão, resiliência, então já é aí um bom caminho andado para a gente vencer as crises emocionais. Sim, a melhor resposta para isso é filtrar. Realmente você filtrar o que você lê, o que você vê, o que chega até você. Porque o que acontece? Nesses períodos, o nível de estresse, ele está assim no pico, e o estresse é o quê? Ele é um movimento do organismo que reage tanto para notícias, situações boas, quanto para situações ruins, né? Então, de repente, os cientistas agora estão aí para descobrir a nova vacina, para liberar. Então é uma boa notícia? É. Mas se eu ficar atrelada direto ao noticiário, olha, já saiu a vacina, não saiu, em tal país tá dando a vacina, aqui vai demorar, é uma notícia boa? Só que eu começo a ficar estressado, ansioso para que essa vacina chegue logo. E quando são também notícias ruins, como você falou, né? O vizinho do lado teve, o outro do outro lado também teve, da frente teve. Então, quer dizer, você começa a ficar estressado, né? Porque são situações que você não tem controle, você começa a ficar com medo, começa a ficar inseguro, né? E isso é adoecedor. Então, a melhor coisa como nós já dissemos um pouco mais atrás, ligue o seu aparelho de televisão, um jornal por dia, um jornal de confiança, evite as notícias que vêm pelo celular, porque um vai repassando para o outro, né? Porque se você for confirmar tudo que você recebe, você vai perder o dia inteiro, né? Confirmando as notícias, e isso também não é saudável. Então, de repente, eu sei que o celular tem sido um companheiro, tem ajudado muitas pessoas a distrair, mas tente também ter um horário de qualidade, né? Pegue o celular em determinado momento do dia, ali converse com quem você quer conversar, troque ideias, mande fotos, né? Enfim. Mas depois desliga o aparelho, né? E vá fazer outras coisas mais saudáveis nesse momento. Filtro é a palavra mágica para a gente poder estar livre aí dessas fake news. Muitos estão se sentindo sozinhos, porque estão longe fisicamente dos parentes, dos amigos, do trabalho, e estão se sentindo sozinhos, solitários, né? Como lidar com a solidão neste momento? Tem um filósofo francês que ele já dizia que o isolamento é algo muito ruim, porque nós perdemos assim a nossa liberdade, mas também o agravamento aí é porque nós nos afastamos das pessoas, né? Então o isolamento é uma coisa realmente difícil. Agora nós temos aí a solidão em si e temos a solicitude, né? E nós ultimamente não temos tido essa experiência de solicitude, que é o que? Estar só comigo mesmo, né? Então nós vemos principalmente aí, às vezes no meio dos jovens, eles sempre querem estar com o outro, com os grupos, nós vamos para o trabalho, enfim, quando ficamos sós, geralmente é num período já até que vamos dormir, então não tem jeito, a gente já dorme, já não pensa muita coisa, e quando nós estamos sós conosco mesmo, então nós começamos a ter um encontro que nem sempre é agradável, né? Porque nós começamos a pensar mais na nossa vida, nas nossas atitudes, em algumas questões que nos incomodam.
E a solidão, ela não se dá somente no espaço físico, né? Então eu posso estar só porque eu moro sozinha, eu posso estar só intelectualmente porque eu não tenho com quem compartilhar as minhas ideias, né? E eu posso estar só também porque eu não tenho ninguém na vida mesmo, né? E esse momento atual, talvez eu esteja só em um desses parâmetros, não? Porque graças aos recursos tecnológicos, nós temos aí condições de conversar, de interagir, né? Não estamos aí fisicamente, né? Que seria a solidão material, física, porque nós temos esse recurso aí, né? Do telefone, das redes, das mídias. Mas a pior solidão aí, no caso que traz um sofrimento, é esse sentimento de estar só consigo mesmo, não ter com quem às vezes compartilhar alguma dor, algum sofrimento, né? E a melhor forma de você driblar essa situação é realmente utilizando os recursos que a tecnologia nos fornece, né? Então hoje aí você pode participar de grupos, você pode fazer videochamadas, você pode utilizar o telefone, né? Então são alguns recursos aí que ajudam a amenizar esse sentimento de estar só. Mas lembrando também que essa quarentena, ela está resgatando algumas coisas que vamos sair fortalecidos dessa situação, né? Que é esse encontro comigo mesma, né? Quanto tempo nessa correria nossa do dia a dia, trabalho, casa, filho, eu não tinha tempo para ficar comigo mesmo, fazer as minhas coisas, pensar no que eu quero, o que eu gosto, né? Enfim. Então nós temos que aproveitar assim, esse momento também de solicitude, não é de todo mal, né? Essa questão do isolamento, que de um lado, né, parece ruim, mas do outro a gente acaba tendo aí um certo benefício. Nós temos que lidar de uma maneira, né? É preciso passar a mensagem, a informação? Sim, é preciso. Mas de acordo com a faixa etária, de acordo com o entendimento da criança, de acordo com a curiosidade da criança. Então você não vai pegar uma criança que ainda não despertou essa curiosidade de perguntar de repente de um ente querido que se foi, do que está acontecendo na crise mundial. A criança está ali inserida no meio, mas de repente ainda não houve esse entendimento de procurar saber o que está acontecendo, né? E aí você vai lá, pega uma criancinha lá de 3 anos, põe na sua frente, né? E passa toda essa informação, né? Do que está acontecendo e tal, numa linguagem totalmente adulta. Não, aí você só vai causar mais pânico na criança, assim, no entendimento, porque ela vai estar ouvindo, não vai estar sabendo discernir direito o que é aquilo que o adulto está querendo passar. Então, de acordo com a curiosidade da criança, aquilo que ela consegue compreender, então você vai passar para ela, né? E principalmente na questão da morte, né? Às vezes a gente minimiza a morte ou coloca a morte num mundo tão distante. E não, a morte é algo ali, presente, né? Então a gente quer evitar o sofrimento, o trauma, não, mas trauma, vai traumatizar de falar que a avó faleceu, que o tio faleceu, que alguém faleceu, enfim. Não, você vai falar sim, porque a criança tem que ter esse contato com a morte, né? Por isso que hoje, muitos de nós adultos, nós não sabemos lidar com a morte, porque a vida inteira não nos contaram que isso é algo que não é abstrato e que pode acontecer a qualquer momento. Então nós fugimos da morte, né?
e ainda mais hoje com a ciência, sempre trazendo novidades para a pele, para a medicação. Então me dá a falsa sensação que a morte não vai acontecer, que ela está muito, muito, muito distante, né? E não, ela está aí e agora mais presente do que nunca. E às vezes quando nós vamos contar para a criança, então nós falamos, olha, né, então a vovó virou estrelinha, não sei quem virou estrelinha. Não, tem que dizer para a criança, olha, há um momento da vida em que acontece isso, nós partimos, nós não vamos mais nos encontrar, mas ela continua morando dentro do seu coração, porque dependendo, você fala para a criança que virou estrelinha, ela de repente, na mente dela, ela queira fazer alguma coisa para que ela vire estrela também, porque uma estrela, quem que não quer ser um astro brilhando lá no céu, né? Então nós temos que falar de uma maneira clara, realista, né, mas de acordo com a faixa etária, com a linguagem que a criança entende. Os mais velhos estão sob isolamento total. Eles pensam que estão isolados porque eles que podem passar a doença para os outros. Como mostrar para eles que é o contrário, que nós estamos deixando eles isolados para preservá-los nesse momento difícil? Bom, a questão desse cuidado, dessa proteção com os idosos, assim, não tem como nós forçarmos a um entendimento, né? Cabe a nós, os mais jovens da família, ter esse cuidado, essa precaução, né, em relação à segurança deles. Agora, o que acontece é que, mais uma vez eu retomo essa questão, onde a natureza, né, para quem tem uma vida aí até espiritualizada, né, de acordo com a sua crença, algo no universo não nos convidou, mas nos jogou para essa situação, nos forçou a essa situação, para que a gente pudesse rever alguns conceitos. E na verdade, hoje, todos estão olhando aí para os nossos idosos, mas os nossos idosos já estavam vivendo por um período de isolamento, né? Muitos podem até ignorar essa colocação. Não, imagina, mas né, o meu idoso está lá, tá. Ele estava lá, mas às vezes até como um objeto de decoração naquela família, né? Porque chega num patamar que ali, isso é até do próprio sistema, né? Aquele adulto vai substituindo aquele mais idoso e assim vão se passando, e aquele idoso vai ficando ali de canto, às vezes não interagem com o restante da família, então ele já se sentia no estado de isolamento. Só que ele ainda tinha a liberdade de sair, de comprar as coisas, então dentro dessa rotina deles, eles se sentiam úteis, se sentiam produtivos, se sentiam donos da sua vida, né? E nesse momento, onde eles, além de ficar isolados, o distanciamento social, então isso causa um mal-estar tremendo, e às vezes perdemos até a paciência de estar orientando, de estar falando, mas se nós nos colocarmos no lugar deste idoso, onde de repente toda a família descobriu, nós temos um idoso dentro de casa, né? Mas por uma questão da proteção da saúde em si, né? Mas era um idoso que ele já estava ali, já estava isolado, né? Então esse momento nos despertou até isso, para que as famílias olhassem, prestassem atenção e vissem, poxa, nós temos um idoso aqui para cuidar. E aí esse cuidado despertou o quê? Nossa, como dá trabalho cuidar do idoso, né? Porque agora tem que ficar mais atentos a eles. Nós vemos aí diversos vídeos que lançaram aí, né? De idosos querendo pular muro, querendo passar por baixo do portão, né? Mas nós temos que nos colocar, termos empatia, né? Com os nossos idosos, porque todo o nosso conhecimento, a nossa carga, a nossa história veio deles, né? Então essa situação nos levou agora a ter um olhar diferente. Então nós temos sim que ter paciência, sermos empáticos com eles, nos colocar no lugar deles, como estar
totalmente isolados, dependentes de alguém, estar assim sem esse poder de se sentir assim dono da própria vida, do próprio querer, que isso que é complicado para eles entenderem, né? Não, eu quero sair, eu quero fazer, não, mas você não pode. Como assim? Nem a minha vida, agora os anos que me restam, eu não tenho direito de optar pelo que eu quero ou não quero, né? Então acho que o momento é de empatia mesmo. Empatia, porque eles já vêm de uma formação, e nós não vamos conseguir de um dia para o outro moldá-los a uma vida, uma estrutura diferente, né? Então empatia, essa é a palavra para se usar nesse momento. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Nós temos que achar aí o ponto de equilíbrio. Tá, e como saber, Cláudia, quando eu estou em um dos polos? Quando nós estamos fixados em um dos polos, aquilo vai nos causar um mal-estar, né? Então veja, eu sei que é necessário ter todos os cuidados para a higiene, o álcool, lavar as mãos, quando nós formos assim obrigados a ir para a rua trabalhar ou alguma coisa assim de emergência. Quando nós retornamos para o lar, temos que trocar aquela roupa, trocar o sapato, pôr a roupa para lavar. São tudo questões que o Ministério da Saúde já vem recomendando. E quando é o excesso? Quando mesmo depois de você fazer todo esse ritual, algo começa a te incomodar, de você não se sentir à vontade e repetir aquele ritual todo novamente, né? E deitar, não ainda ficar seguro, não se sentir tranquilo. Todos nós estamos inseguros? Estamos. Porque nós sabemos que assim, mesmo usando máscara, toda a higienização, isolamento, distanciamento, é possível ainda que nós venhamos adquirir o vírus, né? Então assim, vamos fazer a nossa parte, aceitar a situação, mas descansar, porque eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, o que não está já não me pertence, né? E quando eu erro a mão disso, é onde eu viro esse círculo vicioso, que aí vai cair no toque obsessivo compulsivo, né? Algo que me tira a paz, que me remete à agonia, à angústia, ao pânico, porque eu estou fazendo tudo, mas mesmo assim dentro de mim ainda tem aquele sentimento que algo ruim vai acontecer e que eu tenho que repetir todo o processo novamente. Qual a diferença do medo normal para a síndrome do pânico? E como eu posso ajudar alguém que tem uma síndrome do pânico? Antes de mais nada, nós precisamos aí diferenciar o pânico do medo, né? O medo é algo assim natural, é uma das emoções primitivas que vem do ser humano. E o medo, ele faz o que? Ele preserva a vida, né? Imagine se nós não tivéssemos medo de nada, né? Então o medo nos ajuda a sermos mais cautelosos, mais cuidadosos com a nossa vida, com determinadas situações. E o pânico não, o pânico é algo que toma conta sem ter algo real presente, né? Isso tudo acontece na minha mente, não precisou ter algo real para que eu tivesse medo, eu tivesse pânico, né? E quando eu tenho medo, eu tenho duas reações, né? Ou eu paro, travo, ou eu parto para cima, para poder me defender, para poder garantir a minha sobrevivência. E o pânico, ele te imobiliza, né? Então, uma pessoa com crise de pânico, ela tem medo de sair de casa, ela às vezes passa muito mal em ambientes assim, em ônibus, em trem, porque vem aquela sensação de morte, que alguma coisa vai acontecer, e aí trava a pessoa. Tem pessoas que saem do emprego, deixam de voltar à escola, à faculdade, por questões assim, é um medo tão grande que paralisa, né? No medo normal, às vezes você até reage, porque você vê ali, não, mas sei lá, tem um cachorro ali, ele pode me pegar, mas o que eu posso fazer? Eu tô com medo daquele cachorro, mas se eu
correr por esse lado, então você ainda é capaz de arrumar uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia para resguardar a sua vida. Já no pânico não, você fica totalmente limitado e é uma situação que é totalmente imaginária, né? Não é algo real, é na sua imaginação, na sua mente que acontece isso. E aí você tem que realmente procurar um recurso médico quando chega em parâmetros assim, de alterar a sua rotina de um jeito que você tem medo de sair de casa, ficar totalmente paralisado, né? E para que você consiga com maior facilidade sair desse quadro. É um quadro tratável, né? E que tem um ótimo desenvolvimento aí com terapia. É possível uma cura bem rápida. Estamos vivendo algo inédito. Daqui a 50 ou 100 anos, quando alguém falar de 2020, o que virão na cabeça das pessoas é o coronavírus. Um vírus microscópio que está causando grande mortandade, afetará a economia do país, aumentará a desigualdade social e vai ampliar os transtornos emocionais. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: no início dessa pandemia, muitas pessoas correram aos mercados para estocar alimentos e houve até uma certa dificuldade para reabastecer os mercados. O que leva as pessoas a ter este pânico? Essa reação das pessoas é algo que podemos até dizer que normal, porque estão querendo preservar a vida, é um medo, né, de repente passar fome, de procurar as coisas em casa ou mesmo nos mercados já não ter mais, então perde-se o controle, né, porque o querer preservar a vida, ok, né, o ruim é quando a gente perde esse equilíbrio e aí perdemos também, junto com esse equilíbrio, a empatia, e eu deixo de pensar também no próximo e quero resguardar somente a minha sobrevivência, né? E como é um caso inédito que nós estamos vivendo, e principalmente aqui no Brasil, que acredito que nunca houve uma situação de calamidade pública como está tendo agora, então nós não estamos preparados, né? Diferente de alguns países onde já é comum algumas catástrofes naturais, né, como Miami, o Chile, que tem os terremotos. Então, quando algo vai acontecer, ali mais ou menos é previsível, de repente não se sabe exatamente a intensidade do que vai ocorrer, mas que vai ocorrer, vai. Então, assim, é avisado, as pessoas já estão preparadas emocionalmente, porque já estão acostumadas com essas evidências nesses países, e aí elas já sabem exatamente como agir, aonde se proteger, que tipo de alimentação comprar, se vai precisar de agasalho. Então, assim, emocionalmente já está registrado no cérebro de que maneira que eu posso resguardar a minha sobrevivência. Então nós estamos vivendo num momento que a gente não sabe se de repente, graças a Deus que assim, houve essa corrida, mas o Brasil ainda está conseguindo assim, suprir os mercados, o alimento ainda está chegando nas prateleiras, ainda tem pessoas trabalhando aí na linha de frente das necessidades básicas, né? Mas poderia ter sido diferente, realmente ter tido uma escassez de alimentos, e aí como que a gente ia se virar? E nós iríamos aprender com essa crise, né? Provavelmente, se depois de passarmos por tudo isso, provavelmente outras crises virão. Se vier algo parecido com o coronavírus, certamente o nosso comportamento será diferente, né? Porque nós já teremos registrado no nosso cérebro essa vivência, né? Então nós já vamos estar um pouco mais equilibrados para saber realmente o que nós vamos precisar. Espero que aí o governo também, aqueles que estão para poder trazer uma estabilidade, também já estejam melhor preparados para poder passar a informação para a população, e nós vamos aos poucos aí conseguir sobreviver. Olha, o que tem ocasionado aí
a ansiedade, né? A depressão, para quem já tinha uma propensão a isso, são uma das duas patologias que podem aparecer aí nessa quarentena. Agora de maneira assim patológica, porque como já foi dito, a ansiedade ela é normal do ser humano, desde que esteja sobre o nosso controle, né? Então, uma ansiedade patológica, ela vai gerar o quê? Uma fobia social, um estresse pós-traumático, depois que passe tudo isso que nós estamos vivenciando, quando todos saírem da toca, então o estresse pós-traumático, ele pode vir a se manifestar, a síndrome do pânico, ansiedade generalizada, que é o que? A pessoa passa a não estar mais sofrendo por um mal assim pontual, já pega proporções maiores, né? Então todas as coisas em volta dela, ela vai estar vendo ali questões para se contaminar, então ela generaliza, amplia esse universo. A questão do toque também, que concernente a esse momento que a gente tem que ter cuidado com a higienização, mas pode chegar em patamares da pessoa vir a se ferir, né? Pelo excesso da limpeza, né? Pessoas que podem adquirir aí o hábito compulsivo de repente ter a necessidade de lavar a roupa num número assim exagerado de vezes, né? Pode gerar também outros tipos de fobia, né? Fobia de ficar em determinados locais, fobia de andar em determinados locais, enfim, pode gerar uma série de coisas aí, né? Através da ansiedade patológica. E na questão da depressão, né? Para quem já seria propenso a isso, então pode sim aumentar o grau depressivo da pessoa. A depressão, ao contrário da ansiedade, ela nos joga para trás, para o passado. Então, de repente, eu começo a pensar e avaliar a vida que eu tinha antes da pandemia e aquilo trazer uma tristeza muito grande, né? Em ficar pensando, mas antes eu fazia, antes eu tinha, antes eu comia, antes, né, eu ia em determinados locais, e aquilo começar a gerar uma tristeza muito grande e desenvolver então um grau maior aí de depressão, né? Então esses são os maiores, e a depressão no seu pico aí maior, até o próprio suicídio, né? Que é algo que não é comum ficarem noticiando, mas nós já sabemos aí de alguns casos, né? Que chega a ser o grau maior aí da própria depressão, né? Que a pessoa chegar num patamar onde ela, por não ver saída, acaba tirando a própria vida. Lembrando que uma pessoa suicida, ela não tem prazer em tirar a vida dela, ela quer, na verdade, se livrar daquela angústia, daquele sofrimento que ela está sentindo. Uma das técnicas mais recomendadas é a respiração diafragmática. E quando nós falamos respiração, muitos até podem duvidar, né? Mas respirar, eu já estou respirando, né? Mas numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, o que acontece? A pessoa, ela começa a perder noção de si, perde o controle do seu corpo, né? Veja, como nós já falamos, da taquicardia, da sudorese, da tremores, né? Então, a respiração diafragmática, ela serve para quê? Para trazer esse indivíduo para o momento atual, porque a ansiedade, ela te joga para frente. Então, o ideal é que você esteja presente no aqui, agora. E a pessoa desesperada, ela não consegue esse controle. Então, ela já começa a ter a sensação de morte lá na frente, já se imaginando dentro de um caixão,
né, passando muito mal, enfim. E a respiração, ela ajuda nesse controle do oxigênio para o cérebro, para poder baixar a adrenalina e tantos outros hormônios que fazem uma reação química dentro do cérebro, porque o nosso cérebro é uma descarga elétrica tremenda, né? Na questão dos hormônios, dos neurônios, é uma coisa muito linda mesmo assim o cérebro. E quando eu estou nessa crise de pânico, o cérebro está totalmente desajustado. A adrenalina muito alta, os hormônios que causam o estresse muito elevados. Então, quando nós fazemos a respiração diafragmática, então há essa troca, né? Um oxigênio puro entra e aquela energia toda ruim sai, e a pessoa aos poucos ela vai passando a ter controle sobre aquilo que ela está sentindo, todas aquelas sensações corporais, e ela consegue ir se acalmando. Então, eu costumo recomendar aos meus clientes que em situações assim, pare e pense: quem sou eu? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo agora? Que é para você centrar aonde você está agora. Então, agora eu estou sentada. Agora eu estou no ambiente fechado, eu estou protegida. Então aquele pânico de que alguma coisa vai acontecer começa a diminuir, porque eu sempre falo, não, mas eu estou num lugar seguro, eu estou segura, tem pessoas ao meu redor, né? E assim a pessoa para, começa a relaxar, e a respiração nada mais é do que puxar todo o ar, né? Mentalmente você conta até 4, porque isso te ajuda a fugir um pouco da onda dos pensamentos, né? Então você puxa o ar, conta até 4, mentalmente conta até 2, segurando o ar, mentalmente conta até 6, soltando o ar. Então o movimento é simples, essa contagem mental te ajuda a segurar um pouco o estresse, você se acalmar, você relaxar, porque o seu pensamento no momento está no que você está fazendo. Você está fazendo uma contagem, você está prestando atenção na sua respiração, então todos aqueles outros pensamentos de pânico, né, que você estava sentindo, ele começa a ser dissipado, né? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, segurou, soltando, contando até 6. Isso sem pressa, no seu tempo. Por quê? Uma pessoa que está no estado de pânico, para ela conseguir fazer a respiração, vai ser muito difícil, mas é possível. Ela tem que persistir. Então, por isso que nós recomendamos que a pessoa que já tem um quadro ansioso, ela pratique isso antes de estar na crise. Então, faça isso de manhã, faça isso no meio do dia, faça isso antes de deitar, porque já se torna uma prática, uma rotina. E quando você perceber que está passando por um gatilho que vai disparar a sua crise de ansiedade, então você já lembra da respiração, já começa a fazer, e aí você vai conseguir controlar, né? Porque quando nós estamos assim desesperados, a gente não consegue ver uma saída, né? O desespero é maior do que qualquer coisa. Então fica aquela respiração pesada, quando você vai soltar o ar, é aquela respiração truncada, mas depois dá certo, porque eu tenho feito isso com os meus clientes e eles relatam que percebem que no início é aquela coisa pesada, sem controle, os pensamentos ainda estão ali bem conturbados, mas quando eles se centram no aqui, agora, então tudo se acalma. É uma das melhores estratégias que tem, né? E tirando isso, para poder controlar a ansiedade, nós recomendamos também algumas estratégias, algumas mudanças na rotina, né? Então, tomar banhos assim mais relaxantes,
com mais calma, né? Não ser aquele banho corrido, você ficar mais tranquilo, prestando sempre atenção no momento do aqui e agora. Então você vai tomar banho, presta atenção no seu corpo, o que você está fazendo, o que você está sentindo. Nesses momentos a gente consegue perceber muito assim aonde está a tensão do corpo. Então você pode fazer movimentos circulares nos ombros para te relaxar, para te acalmar. Uma boa leitura, você pode tomar chás naturais também, de camomila, erva cidreira, para ter uma noite mais calma também. Eu sempre recomendo que as pessoas, umas 3 horas antes do que comumente você vai dormir, então já se desconectar das redes sociais, né? De televisão, procurar ouvir uma música mais calma, procurar assistir alguma coisa mais calmo também, né? Não ser filmes muito agitados, músicas muito agitadas, para você ir se desconectando aos poucos, o corpo ir relaxando, e isso te ajudar a ter uma boa noite de sono, né? Agora, como nós estamos em isolamento, fica até difícil para fazer alguma atividade física, mas mesmo em casa, para quem não tem um espaço bom, não tem um quintal, nós temos aí diversos vídeos de yoga, de relaxamento corporal, de alongamentos, muitas coisas que dá para você fazer, né? E para diminuir a sua ansiedade, você tem que focar naquilo que te relaxa, naquilo que te dá prazer, né? Então isso ajuda a controlar o nível da ansiedade. Agora fica aqui registrado, quando é uma ansiedade patológica, né, que é essa que já acaba trazendo tantos outros transtornos, então o recomendável é que você procure o posto de saúde, que procure o AMA, né, o serviço médico, porque aí o médico, o psiquiatra é que está apto a prescrever a medicação, né? E quando nós falamos medicação, geralmente as pessoas têm um receio muito grande de tomar medicação, principalmente para a saúde mental, emocional, porque está muito atrelado à tarja preta, né? Então, quando fala tarja preta, as pessoas ficam com medo, aí falam, mas eu vou viciar, vai me atrapalhar, eu vou virar um zumbi. Mas não é bem assim, né? A medicina ela tem avançado muito, então muitos medicamentos que sim davam diversos efeitos colaterais, já tem medicamentos que isso já diminuiu em muito grau a intensidade dos efeitos colaterais. E para uma crise de pânico, para uma pessoa que está com um transtorno realmente patológico, nesse primeiro momento é sim necessário entrar com a medicação, porque ela vai te ajudar a voltar para o eixo mais rapidamente, vai controlar esses hormônios que conduzem a nossa emoção, o hormônio da tristeza, o hormônio da raiva, o hormônio da ansiedade, enfim, né? Então vai ajudar a estabilizar mais rápido. E se você está no acompanhamento médico, o médico não vai deixar você eternamente com essa medicação, não. Ele vai te acompanhando de acordo com como o seu organismo for reagindo. Então, gradualmente ele vai diminuindo a medicação, porque o ideal qual é, né? O ideal é que o ser humano ele consiga lidar com as suas emoções sem precisar da medicação. Mas tem momentos como o que nós estamos vivendo, que se você estiver precisando, não se sinta pior ou se sinta fraco por precisar usar medicação. Não, né? Procure o recurso médico, porque a saúde mental é como qualquer outro dano que tiver no seu corpo. Quando nós estamos com um problema cardíaco, nós procuramos o cardiologista, nós tomamos a medicação. Quando nós estamos com dor no estômago, dor de cabeça, qualquer outra coisa, nós não procuramos, né, recursos médicos. E a saúde mental é da mesma maneira. Agora, a saúde mental ela precisa ter o acompanhamento do psiquiatra, porque é um pouco mais difícil de
identificar e conseguir atrelar a medicação ao seu organismo. Então, às vezes, na primeira semana dá alguns efeitos colaterais, parece que não está melhorando, e aí é necessário que você volte ao médico, relate: olha, eu estou sentindo isso, melhorou o sono, mas agora eu estou comendo mais, ou eu estou dormindo, mas agora eu estou comendo menos. Então você vai relatando tudo isso para o médico e ele vai ajustando as doses, ele troca a medicação, até chegar numa medicação que o seu organismo aceita, e você vai perceber que tudo vai se estabilizando. Um outro fator importante é que geralmente quando a pessoa necessita de uma medicação, quando é em caso de uma ansiedade patológica ou mesmo casos depressivos, aonde somente um psicólogo ou um psiquiatra pode assim dar o diagnóstico, porque tem uma série de sintomas, o período, a intensidade, né? Não é uma coisa assim: hoje eu acordei triste, eu chorei, então eu estou depressivo. Não, né? Hoje eu fiquei com sono mais agitado, não consegui dormir, então eu estou ansioso, preciso de medicamento. Não é assim, né? Tem uma série de critérios que a gente precisa avaliar para aí chegar numa conclusão que sim, é algo patológico, né? Então, assim, não é recomendável você tomar: minha mãe toma remédio para dormir, eu vou tomar também. Falaram que tal calmante é bom. Não. Cada pessoa precisa ir e o médico avaliar caso por caso, tá? Então, assim, as estratégias, as dicas que eu forneci aqui, de uma rotina diferente, procurar algo que te acalme, em questões assim de uma ansiedade como o que nós estamos vivendo agora, né? Nós temos aí algo pontual que nos está causando essa ansiedade, né? Então é algo que eu posso controlar. Agora, a partir do momento que eu percebo que está totalmente destruindo a minha rotina e que eu perdi o controle, então essas coisas, essas dicas, elas sozinhas não vão resolver. Vai precisar sim de uma medicação e, acompanhado disso, uma rotina diferente, porque também não adianta você achar que o remédio vai fazer milagre e você continua com uma rotina estressante, né? Se alimentando de uma maneira incorreta, não tendo atividades físicas. Então é todo um conjunto, é uma medicação com uma alteração da rotina que vai nos ajudar num momento como esse. Quando nós temos qualquer notícia onde nós nos sentimos inseguros, vem o medo de uma situação que você não sabe o que vai acontecer. O nosso cérebro, ele precisa de respostas, né? Então, quanto mais nós temos essa segurança do que vai acontecer ou uma previsão, então nós ficamos mais confortáveis. E aí, quando veio essa notícia da crise, de um isolamento, então assim, é algo totalmente novo e inédito para toda essa última geração. Esse tipo de comportamento se dá devido à insegurança, ao medo do ser humano diante de uma situação sem previsão, algo que não foi vivido aí nos últimos anos. Uma crise parecida com essa foi da gripe espanhola, né, que nós temos alguns registros, mas nada parecido com o que nós temos hoje, e a população que nós temos hoje, as pessoas que vivem aqui, nós temos relatos apenas históricos, né? Então foi tudo muito novo, vem essa sensação de insegurança, de medo, então todos correm para o mercado, correm para se prevenir de uma possível fome, porque o medo, o que ele faz? Ele quer preservar a vida. Quando nós temos medo, é que nós estamos preservando a vida. E eu estava acompanhando
uma entrevista feita por uma psicóloga que mora em Miami já há 8 anos, e lá eles têm experiências em relação à natureza com catástrofes naturais, né? Em relação a furacões, tsunamis, devido a estarem bem próximos ao mar. Então ela disse que lá, logo quando ela foi morar, teve a primeira experiência, então a sensação de medo, de insegurança, de não saber o que vai fazer, o que vai acontecer. Então ela disse que isso toma conta da pessoa, o desespero, o pânico, como você trouxe. Só que agora, depois de diversos anos, a experiência vindo, então hoje eles têm uma rotina de quando recebe a notícia que algo ali vai acontecer, então eles já sabem exatamente o que eles precisam ter, o que eles precisam fazer, aonde que eles precisam ficar, locais seguros. Então assim, é uma catástrofe, ninguém sabe assim a proporção que vai ficar depois, as perdas, mas já é algo que está registrado no cérebro do que mais ou menos vai acontecer e a pessoa fica um pouco mais tranquila. No nosso caso aqui, como já foi dito, é uma experiência inédita. Então até agora a gente não sabe como vai ser o amanhã, o que vai acontecer. A cada dia nós temos aí uma notificação diferente. Então, para preservar a vida, o medo ele cresce, se agiganta em relação ao pânico. Então, às vezes, dá uma sensação até que as pessoas estão sendo egoístas, que não era para fazer assim, mas é a questão da sobrevivência. É o instinto natural da sobrevivência. A ansiedade, como tantos outros sentimentos que nós temos, é algo natural. E que assim como o medo que nós acabamos de mencionar, a ansiedade ela funciona, se bem trabalhada em um polo, ela nos impulsiona a fazer algo, a ter motivação, a fazer aquilo de repente com um prazer. Agora, para identificar quando passa a ser patológico, é quando aquilo começa a interferir na sua rotina, né? Então, assim, você passa a não dormir bem, você passa a ter falta de ar, você passa a ter um medo exacerbado, né? Então, você começa a perceber que você não está agindo como você agia antes, né? Então, tem vários sinais aí, tanto físicos quanto emocionais, que nós podemos identificar então como ansiedade, né? Uma ansiedade normal, o que é? Eu vou fazer uma entrevista para um emprego, né? Então eu fico ansioso, pensando como que vai ser a entrevista. Eu vou participar do Enem, então ali um período antes, uma semana antes, aí eu fico ali preocupado, às vezes atrapalha assim no sono, mas é só durante esse período. Após acontecer o evento, eu me tranquilizo novamente. Mas quando vem uma ansiedade patológica, ela persiste. Não precisa de nenhum evento para que ela venha a acontecer, né? E o que está acontecendo hoje, ok, nós temos o evento da pandemia, temos o evento da instabilidade financeira, né? Mas quando nós não conseguimos ter o equilíbrio, né? Porque a ansiedade nada mais é do que eu me reportar ao futuro, né? Outro dia eu até vi uma mensagem que eu achei bastante interessante, que diz que a ansiedade é colocar um band-aid onde não há ferimento, né? Então, ok, tá tudo muito instável agora, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se nós vivermos já pensando o que será amanhã, o que será daqui a semana que vem, o final do ano, o que vai acontecer, então nós entramos aí num círculo que vai nos tirando do equilíbrio, a gente esquece de viver o hoje e passa a viver um futuro, e um futuro incerto.
né? E geralmente essa sensação de ansiedade com o futuro, nós conseguimos resgatar só coisas ruins. A gente não consegue pensar em coisas boas, são só coisas ruins, né? E aonde dá toda a instabilidade no corpo, da taquicardia, da sudorese, dores de cabeça, a pessoa não consegue dormir, a pessoa começa a ficar com medo, angustiada, fica aquele nó, aquele bolo na garganta, uma dor no peito. São tudo sintomas decorrentes da ansiedade. E a ansiedade também, num grau elevado, ela traz alguns outros transtornos, que aí seria até uma fobia social, que é o que nós podemos ver. Hoje em dia nós temos sim que ter o isolamento, o distanciamento, que é o que está acontecendo aqui nessa entrevista hoje. Nós estamos aí com um distanciamento seguro, né? Temos aqui todos os aparatos para higiene que é recomendada. Só que tem pessoas que o nível da ansiedade está tão grande que ela começa a agir de uma maneira que ela já começa a pensar: e se a pessoa se aproximar a mim de uma maneira que vá me contagiar? Às vezes não tem nem ninguém próximo a ela, mas ela já começa a pensar. Às vezes ela tem uma real necessidade de ir trabalhar, né? Então eu preciso ir trabalhar. Então ela já, no dia anterior, ela já começa pensando: mas eu vou encostar em alguém, e as pessoas dentro do ônibus, e o que vai acontecer? Eu vou pegar e eu vou começar a ter febre. Então, quer dizer, ela começa a evoluir num quadro do futuro antes que venha acontecer. Então isso dá uma sensação terrível, e quando começa a ficar até com essa fobia social, ela começa a ter medo de se imaginar próximo de outras pessoas, né? Aí pode se desenvolver também o transtorno do pânico, né? Aonde a pessoa começa a se isolar de maneira a... Quando ela pensa que ela precisa fazer algo, ela já começa a pensar, ter sensação de morte, de desespero, e aquilo trava mesmo a pessoa. Tem pessoas com essa sensação que ela para e a sensação de morte é muito grande. E só que quando a pessoa tem um preparo assim para poder identificar, uma questão assim de uns 20 a 30 minutos, esse transtorno de pânico ele vai embora. Só que para quem está sentindo, a morte é iminente. Então o coração começa a acelerar, e qual que vem o pensamento, né? O cérebro começa a mandar mensagens para o corpo e acionar lá o botão vermelho de pânico: alguma coisa está errada, eu acho que nós vamos infartar, nós vamos ter um AVC, nós vamos ter um derrame, alguma coisa não está acontecendo legal, não está funcionando. E aí ele começa a bombear mais o sangue, o coração começa a disparar e o corpo começa a reagir com a sudorese, com tremores. Então assim, para quem está de fora, fala assim: nossa, mas não tem nada, o que é isso? Mas quem está vivendo, é uma sensação de morte mesmo terrível. Então a ansiedade, ela traz vários transtornos, né? Vem o de pânico, vem aí a fobia social, vem também a questão do toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? Nessa crise que nós estamos vivendo, com essa questão da higiene, tem pessoas que já estavam propensas a ter o toque, né? Nessa questão da limpeza. E com essa crise tende a agravar, e outras pessoas também poderão adquirir o toque, né? Por estar num nível de ansiedade elevado, o medo, a insegurança. Então já ouvi casos de pessoas que estão lavando tanto as mãos, higienizando tanto, passando tanto álcool, que a pele já começou a ficar ressecada. Tem pessoas que fica vermelho, fica queimando, tá queimando a pele, né? E ok, é para nós termos os cuidados necessários, sim, mas tem pessoas que dentro do próprio ambiente dela
ela pegou num copo, ela passa álcool. Ela pegou numa maçaneta, ela passa álcool. Ela está acabando de lavar uma louça, depois ela passa álcool. Então fica uma coisa realmente obsessiva, compulsiva, e a pessoa passa a não ter controle daquilo, ela nem percebe. Mas é um ritual que é necessário fazer, né? Tem pessoas que quando vão dormir, aí já ficam pensando, será que eu higienizei direito? Será que eu lavei as mãos? Será que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? E aí a pessoa levanta, vai fazer todo aquele ritual. Tem pessoas que têm o toque obsessivo, que colocam até números, né? Preciso lavar 10 vezes as mãos, né? Preciso fazer aquilo tantas vezes. Então, entra num círculo que começa a atrapalhar toda a rotina diária, né? Então, em relação ao cuidado com a nossa saúde mental, é reconhecer que você procurar ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal que você é pior do que os outros, não é sinal de que você é diferente dos outros, não, pelo contrário, é sinal que você tem cuidado consigo mesmo, você tem amor próprio e você quer preservar a sua vida. E a vida que eu digo, a vida física e a vida da saúde mental também, né? Então, assim, percebeu que você não tá legal, que você não tá dando conta, que a sua rotina tá muito diferente do que era, que você apelou de repente para estar conversando com seus amigos, você provavelmente tem um nível aí de espiritualidade, você partiu também para a espiritualidade, também não te ajudou, e você tá percebendo que tá perdendo a mão da situação. Nós temos diversos recursos aí, gratuitos, recursos pagos, onde você pode estar acionando, né? Então, eu faço parte da Psicologia EUEM, é uma clínica que fica aqui na Zona Sul, né? Ali na região da Avenida Santo Amaro, onde nós temos um grupo ali de voluntários, de psicólogos voluntários, onde você entra em contato, né? E os psicólogos te retornam marcando um horário e nós fazemos um atendimento a nível plantão. Não é uma terapia, mas é um local onde você vai poder ser ouvido, onde você vai ter um apoio ali, né? Para este momento de aflição que você esteja passando. Então depois aí provavelmente vai ficar o link aí do telefone da clínica, onde você pode estar entrando em contato, também o meu telefone, né, para vocês estarem entrando em contato. As terapias, para quem não sabe, ela está sendo feita online, via vídeo, então assim, não há necessidade de você ir na clínica, né? Esse atendimento está sendo feito via online. Mas o meu celular não tem câmera, não é possível. Não tem problema, é um atendimento que dá para ser feito também por telefone. O importante é você conversar com alguém a respeito do que você está sentindo. Não importa o quão descabível seja o que você esteja sentindo no seu ponto de vista, tá? O importante é que você expresse isso para alguém. Não retenha sozinho esses sentimentos que estão te incomodando, né? Então, assim, se você procurar também na internet, tem vários plantões psicológicos, né? Tem recursos como o CVV também, que você pode estar entrando em contato. O importante é não sofra sozinho, peça ajuda. Obrigado, Cláudia, por ter disponibilizado o seu tempo, ter estado conosco algumas horas esclarecendo sobre saúde mental em meio à pandemia. São informações esclarecedoras, né, que vão nos ajudar muito nesse momento difícil que estamos vivendo. Acredito que as pessoas que estão nas suas casas, que estão assistindo, aprenderam bastante, como eu aprendi muito nessa oportunidade. Então, se você também aprendeu, repasse esse vídeo, envie para uma pessoa que está vivenciando algum transtorno, que precisa de alguma ajuda emocional.
Acredito que essas informações vão ser de muita valia para essas pessoas. Temos mais vídeos, tratamos aqui de diversos assuntos, então se inscreva no nosso canal, deixa o like. A Cláudia também tem um Instagram dela, siga ela na rede social e você isso vai te ajudar muito emocionalmente. Então, um abraço a todos e até a próxima. E aí, você gostou? Eu procurei de uma maneira simples e clara levar algumas informações para você. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Você também poderá me acompanhar no Instagram, ok? Te espero por lá.